Késia sempre foi uma mulher sorridente, cheia de vida, com uma luz que chamava atenção por onde passava. No trabalho, entre os amigos, até mesmo em encontros casuais, sua presença parecia trazer esperança, como se ela carregasse algo maior dentro de si. Mas dentro da própria família, a realidade era outra. Naquela casa, sorrisos eram raros, e o que se multiplicava eram as críticas, as fofocas e a inveja. Não importava o que Késia fizesse, sempre havia um comentário que a diminuía, um olhar que a condenava. As palavras dos pais ainda ecoavam em sua mente. Pobre não tem direito de sonhar. Com o tempo, cansada do peso que carregava, ela decidiu se afastar. Mudou-se, buscou novos caminhos, e mesmo distante, as perseguições continuavam. Comentários ácidos, insinuações e julgamentos chegavam até ela como ecos de uma prisão invisível. O que Késia não sabia era que dentro daquela família havia um padrão instaurado, uma energia coletiva que se repetia geração após geração. Era como se cada membro fosse peça de um mesmo enredo: brigas, escassez, intrigas, fracassos e a sabotagem silenciosa dos sonhos. E Késia, por carregar dons especiais, inteligência e coragem para trilhar caminhos diferentes, tornava-se a ameaça àquele sistema. Quem ousava sair do ciclo era perseguido, rejeitado e chamado de metido. Suas primas a observavam com desdém, esperando sua queda. Os irmãos zombavam. Conseguiu isso, mas não vai durar. Ela não é capaz. Mesmo ferida, Késia não desistia. Entre crises de ansiedade e noites insones, ela escrevia planos, sonhava alto, e imaginava um futuro em que poderia ajudar até mesmo a própria família. Mas o que ela não compreendia era que sua luta não era contra eles diretamente, e sim contra algo muito mais profundo, um padrão ancestral que aprisionava todos sem que percebessem. Enquanto caminhava sozinha, a vida parecia lhe enviar sinais, empurrando-a em direção a algo que ela ainda não conhecia. Késia começava a pressentir que sua dor não era apenas dela, mas herdada, enraizada, repetida como um carimbo invisível na alma de sua linhagem. E seria esse chamado que, em breve, a levaria ao encontro de algo transformador. A TRG, uma terapia capaz de revelar a origem oculta de suas dores e libertar os vínculos energéticos que mantinham sua família presa ao mesmo destino. A madrugada estava silenciosa, mas dentro de Késia o coração parecia um tambor em descompasso. O ar faltava, como se algo invisível apertasse seu peito. Tentou inspirar fundo, mas o ar parava na metade, transformando-se em desespero. Eu não consigo respirar, vou morrer, murmurava para si mesma, enquanto lágrimas rolavam. Era mais uma crise de ansiedade, mas dessa vez mais intensa. O corpo tremia, os pulmões não respondiam, e o medo a dominava por completo. Depois de minutos que pareceram eternos, conseguiu se acalmar apenas o suficiente para pegar o celular. Seus dedos, ainda trêmulos, buscaram ajuda na internet. Foi assim que encontrou o site delzoitaclean.com.br. Algo na página parecia chamá-la, como se fosse exatamente o que estava procurando sem saber. Leu sobre a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, e pela primeira vez sentiu que talvez existisse uma explicação para sua dor que ia além de diagnósticos superficiais. Na manhã seguinte, ainda fragilizada, Késia marcou sua primeira sessão. As primeiras sessões. Com voz suave, o terapeuta conduziu. O corpo fala, a alma guarda memórias. A cada encontro, fragmentos do passado vinham à tona. Situações aparentemente esquecidas retornavam como peças de um quebra-cabeça doloroso. Em uma lembrança, estava diante da mãe, rígida, fria, que reclamava até da respiração. Você respira alto demais. Parece que quer chamar atenção até para respirar. Naquele instante, o ar em seus pulmões voltava a travar. Késia percebeu que, inconscientemente, aprenderá que até respirar poderia ser um erro. Em outra sessão, lembranças dos irmãos surgiram. Sempre que tentava falar, eles riam, debochavam ou mandavam que se calasse. Cala a boca, ninguém quer saber da sua opinião. O nó na garganta era tão real que ela quase não conseguia pronunciar as palavras na terapia. Com lágrimas, entendeu, sua voz havia sido proibida desde cedo. E então vieram os ecos da figura do pai. Sempre repetindo que sonhar era perda de tempo, que pobre não tem direito a sonhos. Cada vez que ela imaginava um futuro diferente, sentia uma espécie de sufocamento,
como se o próprio ato de sonhar fosse um pecado contra a família. A cada revelação, seu corpo reagia: falta de ar, aperto no peito, tosse seca. Foi então que compreendeu por que, ao longo da vida, desenvolvera sintomas parecidos com asma. Não era apenas físico, mas também energético, um reflexo das prisões invisíveis herdadas e reforçadas no convívio familiar. O terapeuta a lembrava sempre: nada disso é culpa sua. Você apenas carrega padrões que não são seus. Mas é possível ressignificar. Késia começava a enxergar que suas crises não eram aleatórias, mas respostas de um corpo que aprendeu, desde cedo, que existir era proibido. Ainda assim, no fundo, algo lhe dizia que esse era apenas o começo de uma longa jornada. Na terceira sessão, Késia chegou com os olhos cansados. Sentia-se mais leve depois de algumas descobertas, mas ainda havia algo sufocante, como uma névoa que insistia em não se dissipar. O terapeuta observou em silêncio por alguns segundos, e então disse: Késia, você começou a perceber que sua respiração, sua voz e até seus sonhos foram negados desde cedo. Mas isso não começa em você. É um padrão familiar que se repete. Ela franziu a testa, curiosa. Padrão? Como assim? Ele sorriu com paciência. Nós chamamos de padrões repetitivos. São memórias emocionais e energéticas transmitidas ao longo das gerações. Muitas vezes, sem perceber, uma família cria um campo onde determinados comportamentos se repetem. Críticas, falta de afeto, dificuldade financeira, proibição dos sonhos, repressão da expressão. Késia se ajeitou na cadeira, ansiosa para ouvir mais. Por exemplo, continuou o terapeuta, sua mãe não deixava você respirar em paz. Mas pergunte-se, como era a respiração dela? Ela também não deve ter tido liberdade. Talvez tenha sido criticada pela própria mãe. Seu pai dizia que sonhar era proibido, mas será que ele mesmo não teve seus sonhos esmagados pelo pai dele? E seus irmãos que te silenciavam, provavelmente apenas repetiam que viviam em casa, uma família onde falar e se expressar nunca foi seguro. As palavras ecoavam no peito de Késia. Uma mistura de dor e compreensão. Ela começou a recordar histórias que ouvia desde criança. A avó que sofria em silêncio, o avô que nunca aceitava mudanças, as brigas constantes dos tios, todos mergulhados em ciclos de escassez, fofocas e rivalidades. É como se a família toda vivesse sob uma mesma energia, explicou o terapeuta. Na TRG entendemos que esses padrões ficam como marcas invisíveis, como se fossem programações instaladas. Quem nasce nesse campo sente a pressão de repetir, mesmo sem querer. E quando alguém, como você, tenta romper, se torna alvo, perseguida, rejeitada, criticada. Porque o sistema teme a mudança. Késia sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, enxergava com clareza, não era apenas azar, nem apenas má vontade dos familiares. Era algo muito maior, enraizado, como correntes antigas que todos carregavam sem perceber. Então, tudo isso que sinto, não é só meu? Perguntou com a voz embargada. Exato, respondeu o terapeuta, firme. Você carrega dores que não nasceram com você, mas agora está despertando para ressignificar. Não é simples, não é rápido, mas é possível. Késia respirou fundo, ainda com dificuldade, mas havia uma diferença. Dessa vez o ar parecia entrar um pouco mais solto, como se cada palavra tivesse destrancado uma pequena parte do seu peito. O terapeuta concluiu a sessão com uma frase que ficou gravada em sua alma. Quando você cura em você, abre espaço para que todo o sistema familiar também comece a se curar. E é essa coragem que te torna diferente. Késia saiu daquela sala com lágrimas nos olhos, mas também com uma nova consciência. Talvez, afinal, seu sofrimento fosse a chave para transformar não só a si mesma, mas todo o destino da sua família. E no fundo, ela sabia que essa jornada estava apenas começando. As semanas seguintes foram intensas. Cada sessão parecia abrir uma nova janela dentro de Késia. Aos poucos, começou a perceber mudanças sutis em seu corpo. A respiração, antes curta e ansiosa, ganhava mais espaço. O peito já não estava tão comprimido, e em alguns momentos ela até se surpreendia inspirando fundo, sem medo de ser notada. Na mente, os sonhos, antes abafados pela voz do pai, começaram a se apresentar com mais nitidez. Em silêncio,
Késia voltou a escrever em seu caderno projetos, metas, ideias. Era como se uma parte dela, adormecida há anos, finalmente despertasse. Mas cada passo de libertação parecia acender uma nova resistência no campo familiar. A mãe, ao ouvir que Késia estava fazendo terapia, reagiu com desdém. Essas coisas são frescura. No meu tempo ninguém precisava disso. O pai, em tom ríspido, retrucou. Vai gastar dinheiro com isso para quê? Melhor arrumar mais trabalho. Sonho não paga conta. Os irmãos, com sarcasmo, repetiam. Lá vem a metida, querendo se achar iluminada agora. E as primas não perdiam a oportunidade de comentar entre si. Ela pode até pensar que mudou, mas a gente sabe que não dura. Sempre foi fraca. Essas palavras ainda a feriam, mas algo em Késia já começava a se fortalecer. Era como se conseguisse enxergar a origem de cada comentário. Não era pessoal, era apenas o padrão se defendendo. Na terapia, ela contou tudo ao terapeuta, que a ouviu com serenidade. Percebe como o sistema reage. O campo familiar tenta manter tudo como está, mas cada vez que você respira fundo, sonha ou se expressa, é como se uma parte desse padrão rachasse. Eles não entendem, mas sentem, e por isso reagem. Késia respirou fundo naquele instante, como se quisesse provar a si mesma que agora o lhe pertencia. E pela primeira vez, sentiu que sua luta não era apenas contra as vozes externas, mas contra a herança de silêncio, escassez e medo que atravessava gerações. Ao sair daquela sessão, caminhou pela rua sentindo algo diferente. Havia dor, sim, mas também uma chama discreta acesa dentro de si. Era como carregar, ao mesmo tempo, o peso da família e a asa que poderia libertá-la. E ela sabia. Ainda viriam mais desafios, mais descobertas. Mas já não estava mais na escuridão. Agora caminhava com consciência. Os meses passaram, e as sessões de TRG foram como abrir portas secretas dentro de Késia. Cada encontro revelava um pedaço de sua história, mas também devolvia a ela a liberdade que lhe fora negada por tantos anos. Aos poucos, ela começou a realizar seus sonhos. Pequenos, no início. Respirar sem culpa, falar sem medo, escrever sem esconder seus cadernos. Depois, maiores. Abrir seu próprio projeto, conquistar metas que pareciam impossíveis, traçar caminhos que sua família dizia não serem para gente como ela. E de fato, a família não mudou muito. As críticas ainda existiam, mas estavam mais fracas, como ecos distantes que já não tinham força para feri-la. Era como se sua energia, agora fortalecida, criasse um campo de proteção invisível. Nada que viesse carregado de inveja ou negatividade conseguia mais entrar. O pai seguia repetindo frases de descrença, mas sua voz já não encontrava espaço no coração de Késia. A mãe continuava presa em suas próprias dores, mas Késia aprendeu a olhá-la com compaixão, entendendo que também era vítima de padrões antigos. Os irmãos e primas ainda zombavam, mas cada vez menos, pois percebiam que suas palavras não encontravam eco. O que antes era perseguição constante, agora parecia apenas barulho distante. Késia, com um sorriso sereno, sabia. Nem todos têm forças para aceitar mudanças, e estava tudo bem. Cada um tem seu tempo, cada um carrega seus próprios limites. Mas ela havia escolhido outro caminho. Seguia vencendo, dia após dia, com passos firmes. Não precisava mais provar nada para ninguém, porque dentro de si já havia conquistado a maior vitória, a liberdade de ser quem era. No fundo, Késia entendeu a essência dos ensinamentos da TRG. Quando você se fortalece em si, o mundo ao redor pode até não mudar, mas já não tem poder sobre você. E assim, a mulher que um dia teve a respiração negada, agora respirava fundo. Não apenas o ar, mas a vida, os sonhos e a certeza de que seu destino estava em suas próprias mãos. Porque a história de Késia não termina com o fim do padrão. Ela segue, cada vez mais, traçando seus sonhos, inspirando outros e mostrando que a vitória de um pode abrir espaço para a libertação de muitos. Késia seguiu sua vida traçando novos sonhos, respirando sem medo e vivendo com leveza. Sua família permaneceu com os velhos padrões, mas agora isso já não aprendia. O que antes era dor,
tornou-se aprendizado. E a lição que ficou é simples, mas profunda. Ninguém precisa carregar sozinho os pesos de gerações. É possível ressignificar dores e transformar padrões. Há um caminho de cura que começa dentro de você. Assim como Kézia encontrou seu terapeuta e começou sua transformação através da TRG, você também pode dar o primeiro passo. Acesse www.delzoitaclean.com.br ou ligue para 61 9 99 48 94 72. Encontre o seu terapeuta e permita-se viver o novo. Porque a vida não é sobre repetir padrões. A vida é sobre escrever a sua própria história.